Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais uma edição do podcast Dividida. Eu sou o Guilherme Milani, dividindo a tela aqui comigo, o Vinícius Bringel. Como é que tá, Bringel? E aí, Milane, e aí, pessoal, belezinha? O juizão apitou o final do último jogo da temporada, que foi na Itália, na verdade. Foi um Spezia e Hellas Verona, que nós vamos falar depois. Que E horror. acabou a temporada do futebol europeu 2022-2023. Foi uma boa temporada? Você gostou? Cara, eu acho que no geral sim, sempre tem histórias legais, né? Por mais que tem muita merda também acontecer, muito Muito, time faz merda muito time fazendo merda, muitas vezes os mesmos times levantando as mesmas taças, né? também. Mas Isso acaba sendo um pouco chato, mas sempre tem história bacana, sempre tem time melhorando, piorando. Mercado de transferência também aquecendo bastante agora. Muita história boa. Eu gosto muito desses 2 meses sem futebol, porque a perspectiva de, tipo, de tudo que pode fazer na próxima temporada acontece agora. Você fica imaginando 500 times diferentes. Nossa, pode contratar esse, aquele, vamos dar isso, aquilo, vai ficar bom, vai ser bom. Aí quando você vê, contrata os caras, vira uma merda. O time. Aí tudo dá qualquer errado. especulaçãozinha, você já olha ali no campinho, puta, vai ficar assim, assado, aí o time não contrata, a reposição é pior. É sempre assim, é gostoso, de fato é gostoso. É, Essa silly season do futebol europeu. Vamos falando ali em mesmos times conquistando os mesmos troféus, vamos passar um pouquinho pelas ligas, pelas principais ligas europeias. E na França, a gente começa por ali. O campeão foi o mesmo, né? O campeão foi o Paris sim. Saint-Germain, mas acho que a grande história, né, Brinjal, é o LAN, que terminou em segundo. O LAN terminou só um ponto atrás do Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain foi campeão com 85, o LAN ficou em segundo com 84 e o LAN teve 3 derrotas a menos que o PSG. Eu É. acabei de ver isso. Tipo, a gente estava falando que até a parada para a Copa do Mundo o PSG não tinha perdido. Sim, é. É uma insanidade essa estatística aqui do PSG. O PSG se esforçou um pouquinho para perder o título, mas o LAN acabou conquistando essa segunda posição, né? O PSG foi campeão, o terminou em segundo, vai jogar Champions de novo. Faz muito tempo que o Lans não vai para Champions. Exato. Essa é a história que fica para esse campeonato, né? Eu acho que é um pouco da lição de que a França sempre surpreende, né, nesse sentido. Sempre o top 3, 4 ali é sempre uma galera diferente. O PSG na última década tá sempre ali, mas tá sempre mudando. Teve momentos que o Lille foi bem forte, o Mônaco, o Lyon, o Nice, e essa vez foi o LAN, né, que fez uma campanha muito boa. É um time que, se não me engano, tem o sétimo maior orçamento, maior orçamento não, maior valor de mercado por equipe na França, e esse time conseguiu ficar à frente de times que têm um investimento muito maior, no caso do Mônaco, do Lyon, do Marseille. Então é um trabalho muito bem feito, do Frank Heisse, treinador de 52 anos que está lá desde 2020. Então, 3 anos que o técnico está ali fazendo um bom trabalho. E a França é um negócio que a gente está até falando antes de começar a gravar, né? É um país que gosta muito de trabalhar os jovens, vende muito bem para as outras ligas e trabalha principalmente não só com os jogadores franceses, mas muitos jogadores africanos também. Então, se você olha para a maioria dessas equipes, tem muitos caras de Gana, Senegal, Mali, e tem uma Costa caralhada do que Marfim. você consegue procurar todos esses caras. Então, é um bom trabalho, e o artilheiro da equipe foi o Openda, né? Que fez 21 gols nessa temporada, belga, com descendência marroquina. E ele tem 23 anos e foi o principal destaque dessa equipe. Então é muito legal para o Lance também voltar à Champions League. É a terceira aparição só do Lans na Champions League. A última foi na temporada 2002-2003. Em 2001-2002, temporada anterior, o Lans também foi vice-campeão, dessa vez para o Lyon. Ficou 2 pontinhos atrás do Lyon.
O Openda chegou essa temporada, ele é da base do Clube Bruges, foi revelado pelo Clube Bruges da Bélgica, teve passagem também pelo Vitesse. Se não E me aí, engano, essa é a última temporada com 20 clubes também, né, na França. exato, exato. Caíram 4 nesse ano, só subiram 2 da Ligue 2, como é que abriu a do ano que vem, não quero ano que vem, subiram o Le Havre e o Metz, o Bordeaux, que é ao lado do Saint-Étienne, foram as grandes, né, decepções da última temporada. Times com história muito grande na França caíram na última temporada, não subiram, né? O Le Havre e o Metz estão de volta. Os rebaixados foram o Auxerre, o Ajaccio, o Troyes e o Angers. Eu estou gastando o francês do Duolingo aqui só na pronúncia da galera. O artilheiro não teve muita surpresa, foi o É. Mbappé com 29, só que ele foi seguido bem de perto pelo Lacazette. Temporada de volta do Lacazette no Lyon, fez 27 gols. O Lyon terminou na 7ª colocação no campeonato francês. Bem decepcionante, não vai jogar nenhuma competição europeia. O outro time, além de PSG e LAN, o Marseille joga a Champions, o Rennes vai para a Europa League e o Lille joga a Conference, né? Pela França no ano que vem. Eu acho que vale um destaque também pro Lille, porque o Jonathan David foi o artilheiro do time com 24 gols, então ele também estava no bolo ali com o Lacazette e o Benzema. E ele, com 23 anos, se não me engano, é o terceiro jogador com 23 anos ou menos com o maior número de gols na carreira em jogadores ativos, né? Só perde pro Haaland e. Putz, eu esqueci. Porque o Mbappé já passou de 23, né? O Mbappé tem O Mbappé 24. já fez 24. Mas, se não me engano, o Jonathan David é o terceiro jogador canadense, que muito provavelmente também vai sair do Lille. É o grande destaque, né? Acho que é o grande destaque junto do Afonso Davies dessa geração canadense, né? Sim, sim. De jogadores. E para ele ser um atacante, talvez ele, sei lá, consiga ter um destaque maior. O Alphonso Davies joga no Bayern, então querendo ou não, tem uma. É, um holofote diferente, né? Sim, sim. Mas ele também Então, tem rumores de que ele pode sair também, né? Do Bayern, então vamos ver. vamos ver. Outro destaque é pro declarado americano agora, né? Folarin Balogun, que é atacante do Arsenal, estava Sim. emprestado para o Reims, fez 21 gols no Reims. O Reims ficou ali no meio de tabela, foi o 11º. Ele marcou quase metade dos gols da equipe também. Volta para o Arsenal, acho que essa temporada. Não sei se vai ter muito espaço ali, mas Provavelmente não. é um nome a se ficar de olho ali para, sei lá, acho que para as equipes da segunda parte da tabela da Premier League, que pode pintar ali como empréstimo ou oportunidade de mercado. Exato. Quer esculachar o PSG ou deixa quieto? Já fizemos o suficiente ao longo do ano. A gente esculachou bastante o PSG, mas a gente pode falar, né, que o PSG fez uma força assim meio descomunal para perder essa taça, né? Apesar disso, eles foram incompetentes até nisso, mas é um desmanche, né? O Gautier foi campeão francês, tipo, os caras agem como se fosse a coisa mais normal no mundo, né? Tipo, porque acaba sendo. Sim? E esse troféu do PSG, inclusive, fez com que o time assumisse a liderança da É. tabela geral de títulos na França, né? Até a temporada passada estava empatado com o Saint-Étienne, com 10 títulos cada um. Nessa temporada o PSG assumiu a liderança de forma isolada e o Gauthier ganhou como presente por essa taça uma carta de demissão. É uma zona, né, o PSG, cara. É. Perde o Messi, perdeu obviamente o Messi de graça, né? O Messi foi jogar em Miami. Recebeu o recado do Mbappé nessa semana que o Mbappé não quer renovar até 2025, né? Tipo, não vai exercer uma cláusula de renovação automática que existe no contrato dele. E já vê uns papos aí do Neymar podendo sair fora, né? O Neymar tá traindo um. Cara, é bizarro a gente falar que o Neymar, com 31 anos, tá atraindo o futebol saudita, né? Mas assim.
a realidade é outra coisa, né? O Sim. Neymar praticamente não jogou na na reta final do campeonato, então, assim, e ainda assim foi um cara muito importante, né? É, Para a temporada do PSG. Ele termina com, no total, 29 jogos e 18 gols. É um número bastante bom. É um número bastante bom. Ele teve também um grande destaque em assistências, se não estou enganado. Deixa eu ver aqui. Ele foi o segundo em assistências na liga, atrás do Messi com 16, ele teve 11, do lado do Jonathan Klaus do Marseille. o último jogo do Neymar pelo PSG foi no dia 19/2 contra o Lille. Uma vitória por 4-3. A gente está gravando isso em 14/6, É, são quase 4 meses que o Neymar não atua pelo PSG. sim, Só para exato. contextualizar. E pode ter sido a última partida dele. E pode ter sido a última partida dele mesmo. O PSG é aquele negócio, tipo, acho que vale a pena a gente falar do Mbappé um pouco mais pra frente, quando a gente começar a tocar nos assuntos de janela, mais pro fim do episódio. Mas é curioso para ver como vai ser toda essa movimentação no PSG mais uma vez. Ano após ano eles Sim, tentam fazer uma reformulação. Todos esses caras que eles trouxeram nesse ano, como o Fabian Ruiz, o Soler, o Vitinha, o Renato Sanches, nenhum deles respondeu à altura. O time ainda não mostrou o que se esperava de um time estrelado, quando 2 anos atrás eles fizeram aquela festa no início da temporada do Campeonato Francês, apresentando, né, as cinco novas assim. contratações: o Sérgio Ramos, o Donnarumma, o Messi, o Wijnaldum, tinha mais alguém? Sérgio Ramos, Messi. Eu acho, ou era esses quatro, tinha mais alguém, mas enfim. Era uma baita expectativa porque eram contratações de peso, né? O Sérgio Ramos seria, em tese, o cara para auxiliar o Marquinhos ali para fechar a zaga para os próximos anos para brigar por Champions. O Messi fazia o triplete com o Mbappé e o Neymar na frente. O Wijnaldum seria o cara do meio-campo. O Donnarumma seria o goleiro do futuro. E todos esses acabaram dando errado, né? Acho que era o Difer... Hakimi o outro, né? Isso, Hakimi. Eu acho que por diferentes motivos eles acabaram dando errado. O único ali, o Hakimi, tá bem. Mas Sim, tirando isso, o Sérgio Ramos sofreu com muitas lesões. Vai sair agora também do PSG, não vai do renovar. PSG. Com 37 anos, a perspectiva é que ele vá para a Arábia Ou para MLS. ou para a MLS. O Messi, como você já falou, ele já saiu também, né? Anunciou que vai sair. O Donnarumma, apesar de ter os seus altos e baixos, aquela questão com o Navas, quando ele chegou, tinha aquela briga e foi chutado o Navas e o Donnarumma vai ser o cara pro gol, apesar de todas essas polêmicas que ele teve nesses últimos anos, né? Então, esse super time que o PSG tentou montar falhou demais, porque esses 2 anos de Champions que eles participaram, eles caíram nas quartas, se não me engano, as duas vezes. Isso. Então, é pouco para o que se esperava desse time, para o hype que tinha em volta desse time. Exato. E pelo menos ao meu ver, quando o Gautier chegou, a perspectiva é de que teria uma melhora, porque ele é um cara mais low profile ali, é um cara mais que trabalha com jovens, com grupo, ele fez um trabalho muito bom no Nice, no No Lille. Nice. Então, a perspectiva era muito boa, mas eu acho que não deram tantas oportunidades assim para ele, apesar da primeira metade de temporada ter sido ótima. Mas eu acho que quando começou a vir os problemas pessoais, ele assim, começando a entrar no vestiário, aí ele não conseguiu lidar com isso. Caiu o rendimento dos jogadores, que também é normal, uma temporada longa, e caiu tudo nas costas dele, né? Então, é foda, porque eu lembro quando teve aquela primeira polêmica com o Mbappé no pós-Copa, que tinham falado que ele pediu pra sair. Pô, ali já quebrou demais, mano. O cara Sim. acabou de renovar com o time e ele tá pedindo pra sair. Mano, você perde um pouco Não, da quero ir credibilidade ali. agora, né? Tipo, aí você já fica meio. Já fica balançado, né? E É, você tem uma quebra de confiança que, principalmente para ele, que é um cara que não é midiático, um cara que acho que nunca tinha trabalhado com jogadores da estatura que ele é, estava trabalhando, pô, você fica um pouquinho mais enfraquecido, né? A corda tende a arrebentar do teu lado e não tem muito o que se fazer. é.
Então é complicado nesse sentido para ele, assim. O Gautier acaba pagando um preço que eu acho que não merecia nesse ano, mas, de novo, a perspectiva do PSG é sempre de melhorar e acaba É, piorando. é que Mas. acho que ele também acabou sendo vítima do projeto de futebol falido do PSG, né? Sim, sim, toda a estrutura dentro do Então, clube PSG não tem muita lógica, assim. não tem muita lógica. É tipo, é meio que um negócio meio podre. É, Então, não é tem uma trocar hierarquia tudo, bem definida, não tem nada, assim. É meio que cada um faz o que quiser e vai na foda-se. vontade de quem manda mais e aí É, não tem como caminhar mesmo. Então vamos ver, o PSG promete se renovar de novo para a próxima temporada, vamos ver que tipo de contratação vai ser feita. sim. O Wijnaldum volta, né? O Wijnaldum foi emprestado para Roma, ele jogou uma temporada pelo PSG, foi emprestado para Roma, quebrou a perna, Machucou. perdeu a Copa, voltou agora nessa fase final, nessa reta final de campeonato italiano e volta para o PSG. Mas desconfio que não vai nem querer bater o pé ali no vestiário do PSG. Não, não sei se seria uma boa escolha para ele também, não. É, Vamos para Espanha agora, pulando ali no Campeonato Espanhol. A gente teve o Barcelona do Xavi campeão. Né? O Barcelona do Xavi campeão com sobras. A gente tinha falado no episódio algumas semanas atrás já, né? De como estava a reta final dos campeonatos. Que o Barcelona era uma questão de tempo ser campeão. Foi campeão com tranquilidade, 10 pontos de vantagem em cima do Real Madrid, que foi segundo. 11 pontos de vantagem em cima do Atlético de Madrid, que foi em terceiro. E a Real Sociedad terminou em quarto com 71 pontos, uma campanha maiúscula, né, sim. do time basco, que vai montando um projeto muito sólido para assumir esse posto, né, de o quarto time na Espanha, né? Tá ali caminhando, tem algumas temporadas ali com algumas campanhas bem firmes, foi campeão da Copa do Rei há não muito tempo atrás, né? Agora chega na Champions League de novo. É bacana ver a Real Sociedad nesse patamar. Sim, é. Eu acho que esse quarto lugar da Espanha tá sempre rotacionando, né? Geralmente era Sevilha e Valência que brigavam por essa vaga. E infelizmente a Real Sociedad conseguiu isso, porque, como você falou, é um time que vem fazendo um bom trabalho nos últimos anos. Tem bons destaques jovens também. Apesar do Davi Silva ser o cara que veio ali para juntar essa galera jovem com a experiência que ele tem de muitos anos de City, mas o Oyarzabal, sempre confundo falar esse nome, Eu, ótimo jogador, atacante da seleção espanhola, que acabou não indo para a Copa porque se lesionou, sim, muito bom jogador. O Zubmendi, volante, que é muito cotado para o Barcelona também, foi muito bem. O Merino, meia também, ótimo jogador, 26 anos. Então tem bons valores ali no time. O Lenormand, jogador espanhol, mas com ascendência francesa, também muito bom jogador. E o Alguacil, que é o técnico que está lá desde 2018, né? Então faz muito tempo que ele está no comando desse projeto. E é muito positivo ver essa reciclagem também dos times na Espanha. Que, pô, se for falar do que o trabalho ridículo do que é o Valência nos últimos 10 anos, a gente nossa, quer morrer. O Sevilla, apesar de ter um ano ruim no Campeonato Espanhol, foi campeão da Europa foi League campeão de novo, né? Tipo, de novo. normal. Mas é muito legal pela Real Sociedade. Os times que vão para as competições europeias, pô, o Osasuna na Conference vai ser bom demais, velho. Vai, bom a gente citar também o trabalho do Sassuolo. Nossa Sassuolo terminou na sétima posição, garantiu uma vaga ali no playoff da Conference. O Sassuolo foi vice-campeão da Copa do Rei, Sim, né? É um time que teve uma temporadaça ali do Sassuolo, é. que um destaque, um time que, assim, pra gente que acompanha futebol há bastante tempo, Brinde, a gente nunca viu, né, o É, Sassuolo bem desse jeito, né? sempre foi um time de meio de tabela ou perigando para cair. Ficava Sim, ali. Então, de novo, outro time que está fazendo um bom trabalho. Os times de meio de tabela da Espanha geralmente são muito bons. Assim, eles sabem fazer um trabalho muito a longo prazo, não são desesperados.
vendem bem também. Então, de novo, a La Liga, apesar de ter sido um ano fraco a nível de título, porque o Barcelona dominou o campeonato inteiro, eles assumiram na sétima rodada e foram até o fim como líderes. Então, foi meio chato a briga, porque o Real nunca demonstrou muito interesse, parece, em tentar ganhar o Tem isso campeonato. também. E, e o Barcelona que terminou com a melhor defesa do campeonato, né? Com 20 gols sofridos. Saldo positivo de 50 gols, que eu nunca vi o Barcelona tomar tão pouco gol na minha vida. Vai um pouquinho na contramão, né, era o Barcelona, né, tipo, é um Barcelona que marcava muito gol, né, e tal, É, mas assim, era conhecido mais pelo ataque do que pela defesa, mas teve uma defesa muito forte, né, muito bem definida nesse ano, mérito pro Xavi, né, e para a renovação espanhola não, da defesa, né, do Barça é. também, que aconteceu, né, o Araújo, O Koundé. o Koundé, o Christensen que chegou, bons jogadores, O bons Balde, valores. que, porra, Isso, fudido, Balde. absurdo. Foi um Che- achado. Justamente Chegou na época que assim, eles estavam tipo. precisando renovar a esquerda, o Balde chegou e tomou conta. Então, pô, a Então, defesa do assim, Barcelona é top. conseguiu aí o Barcelona ter essa solidez defensiva que faltou, por exemplo, na Champions, né? Faltou É, segurar um pouquinho na Champions. Foi eliminado na fase de grupos pela Inter de Milão, depois foi eliminado pelo United na Europa League e conseguiu um bom resultado sim, no Campeonato Espanhol. Destaque para o artilheiro Robert Lewandowski, sim. né? No Primeira Campeonato Espanhol, temporada. 23 gols. Primeira temporada dele, parece que se adaptou bem em Barcelona. Uhum. Lembrando que é um cara mais experiente já, né? O Lewandowski está acho que com 35, Achei por aí, é 34, isso? 35. 34 ele tem, faz 35 agora em agosto. Então foi mais uma boa temporada dele. O líder de assistências mais uma vez é o Griezmann, que é um jogadoraço, acho que é um dos grandes nomes, o principal nome do Atlético de Madrid, Uhum. que o Atlético de Madrid parece estar num. A gente já falou disso também antes, né? Mas é um time que parece muito que chegou num teto ou numa fase que precisa dar uma evoluída, mas não consegue mais, né? É. Eu acho que o Simeone espremeu tudo do que o trabalho dele consegue fazer nos últimos anos. Eu acho que aquelas duas finais de Champions, pô, dói demais, porque é difícil o time voltar à final de Champions. Não que não teve investimento após aquelas duas finais, teve, e muito. Só que nenhum Sim, deles deu certo, assim, de virar o cara do time. Pô, os caras gastaram no Morata, o Lemar não virou o que se esperava dele. o João Félix, né? O João Félix, que é a maior contratação da história do Atlético, também não virou, vai voltar agora para eles, mas provavelmente vai ter que ser negociado. Então, esse teto que o Atlético atingiu é um pouco triste pro torcedor, porque eles tiveram uma década muito boa, Muito boa. muito positiva, com títulos de Europa League, duas finais de Champions, duas La Ligas. Então, uma sequência muito boa e a perspectiva é que deu uma estagnada. Nesse último ano já não teve tantas contratações, a perspectiva para a próxima também não ter grandes contratações. Se não me engano, está acertado com o zagueiro turco Do Leicester, né? do Leicester, que ele vai vir de graça. E, putz, até Deixa eu onde eu ver sei é se. só isso que tá certo, assim. Eles estão falando de E negociar o Depou, porque o Depou não virou o Depou da Argentina no Atlético, o que não faz o menor sentido, porque o Simeone deveria tornar o Depou a maior máquina de guerra de todos os tempos, porque se na Argentina ele Exatamente. corre feito um maluco, por que ele não vai fazer isso no Atlético, que é um time que gosta de quem corre feito maluco? Então, Não tem lógica isso. não faz muito sentido, né? Não tem muito sentido isso. Não tem, mas se ele for negociado, sorte quem pegar ele. Acho um jogadoraço Absurdo, depois. joga muita bola o Depou. Mas o Atlético, eu acho que é isso, assim. Tentar não ficar fora de Champions nos próximos anos, porque senão o É, orçamento cai de novo. E eu não acho que o Simeone vai ser mandado embora nos próximos anos. Eu acho que ele só vai embora quando ele quiser.
O Simeone, acho que ele tá assim, chegou todo mundo naquele estágio em que, tipo, a gente não tem moral pra demitir o Simeone e o Simeone tá naquela, cara, eu não quero pedir demissão, tipo, mas, tipo, vocês vão ter que me demitir. É É que, uma situação, tipo, assim, é uma situação difícil, porque se você tira ele, você vai trazer alguém, esse cara vai fazer inferior. mais, ele vai conseguir tirar mais desse elenco. Então, Eu não sei se vai será? ter um cara que vai conseguir fazer isso, assim. Eles já Nessas ficaram apanhando condições, né? vários anos até arranjar ele. Não sei, o Atlético tá fudido. É muito complicado, é muito complicado, cara. É, Porque, assim, ao mesmo tempo que a gente fala isso, o Atlético terminou mais um ano como o best of the rest, né? Tipo, o melhor do uhum. resto do campeonato espanhol. É, cadê? Os últimos. Não foi a última vez que o Atlético terminou fora do top 3 do campeonato espanhol? Deve ser 2008, 2007, por aí. 2011 e 2012, aqui, ó, acabei de achar. 11 e 12 o time foi quinto no campeonato espanhol, ficou atrás de Real, Barcelona, Valência e Málaga. O Málaga que acabou de cair para a terceira divisão espanhola. Então, assim, é isso que o Atlético é. O Atlético é um time que há 12 anos, basicamente, está entre os três melhores da Espanha, só que está competindo contra dois times que é muito fora de série. É muito Sim, difícil competir contra Real e Barcelona dentro da Espanha. Então, acho que é uma situação assim que é o topo onde, sei lá, a galera pode imaginar que um time que não seja o Real e o Barcelona vão chegar, mas que para isso e principalmente para ultrapassar essa margem e principalmente tentar se igualar com o Real e Barcelona e brigar mesmo de igual para igual, eu acho que no futebol de hoje só com um aporte financeiro muito mais artificial, né? Que é uma coisa que a gente imagina que a gente vai começar a ver com mais frequência no futebol europeu. E não me parece que o Atlético de Madrid vai chegar nisso. Acho que a hora que o Simeone decidir sair, ou a hora que decidirem sair com ele também, vai haver uma queda meio natural, né? Vai precisar ser formulado elenco, vai mudar alguma coisa de mentalidade, de forma de jogo, e aí o Atlético vai ter uma queda natural, mas acho que já tem uma fundação grande o suficiente para o time, sei lá, não passar do meio de tabela sim, de do conseguir ser espanhol. independente ali, né? E acabaram de fazer um estádio também, muito bonito, por É, sinal. Então, rende bastante dinheiro. é. Eu também não sei se isso pesa também na hora de contratar, né? De falar, pô, gastamos tanto com o estádio, agora não dá pra gastar com contratação e tal. Não sei Pro se. Arsenal pesou, né? Pro Arsenal pesou bastante, né? O É, Wenger reclamou muito disso, principalmente nos anos finais dele. No... é. Mas eu não sei se pro futebol de hoje, pro patamar que o Atlético chegou, se tem essa diferença, assim. O problema daquele Arsenal também é que eles estavam num fim de ciclo, né? Então tinham que contratar muita gente. A velha É, arada do começo dos anos 2000, todo mundo foi embora na época bem de transição do estádio. Então era a hora de gastar muito dinheiro e eles não tinham. Então o não, time se simplesmente ferrou. não tinha. Foi um timing meio ruim É, ali, o né? timing prejudicou muito eles. É, mas, Acabou atrapalhando. é, Mas, enfim, fica aí então os rebaixados no Campeonato Espanhol só foram três: o Valladolid, do Ronaldo, o Fenômeno, o Espanhol e o Elche. O Elche caiu com 25 pontos, que é muito pouco ponto, né? 5 vitórias, 10 empates e sonoras 23 derrotas no Campeonato Espanhol. top. Subiram, já temos quem subiu todo mundo aqui, né? Subiram Granada como campeão, Las Palmas e os playoffs de promoção. Temos Levante e Alavés disputando a última vaga do para a elite do futebol espanhol. Vamos para a Alemanha. Agora a Alemanha que também tem um novo velho campeão pela 11ª vez consecutiva. O Bayern de Munique foi campeão alemão. Esse é o 33º título do Bayern de Munique do campeonato alemão, não só da Bundesliga, mas do campeonato alemão. Ele abre inacreditáveis, acho que são já 24 títulos de vantagem para o segundo colocado
Colocado Nuremberg e Borussia Dortmund, tem 9 cada um. É bizarro, cara, é muito bizarro. E esse ano o Borussia Dortmund teve a faca, o queijo, o pão, a margarina, o tostador, tudo na mão, catou o queijo, jogou fora, enfiou a faca na No cu. cabeça, o tostador na banheira e pulou na banheira. Cara, é muito inacreditável o Borussia Dortmund. É assim, tipo, é muito inacreditável. O Borussia chegou na última rodada precisando de um empate, né, ou uma vitória simples contra o Colônia, que terminou na décima... Não, o Colônia jogou contra o Bayern, foi contra o Mainz, né? Isso. O O empate Mainz, só valeria se o Bayern perdesse. Eles tinham se o que Bayern, ganhar. se o Bayern não vencesse o É. Colônia, o Bayern venceu o Colônia na última rodada. E o Borussia O empatou. Borussia Dortmund precisava de uma vitória simples contra o nono colocado Mainz, e o Borussia Dortmund estava perdendo o jogo por 2-0 com 30 minutos do primeiro tempo. Cara, é uma situação assim. Não, quem viu o jogo queria morrer, velho. Eu tava puto já no primeiro tempo. Porque o time tava num nervosismo nos primeiros minutos. Eles estavam sentindo demais o jogo. Demais, tô cometendo uns erros bobo. Time perdidaço, perdidaço. Não sei o... E o pênalti que o Haller perdeu. O que é aquilo? É Isso não verdade, vai o Haller acontecer. perdeu um pênalti. O O jogo jogo tava tava 1-0 1-0, já, é. né? Tava 1-0, perdeu o pênalti, e depois tomou o segundo logo em seguida e acabou. Não, é isso aí, é minar a moral do time de um É. jeito inacreditável. E o Bellingham tava machucado, não iniciou a partida. O principal jogador de Royce também machucado, não começou a Pra partida. variar, Mas eles tiveram que entrar no. Meio que no no sacrifício ali, né? sacrifício ali no finzinho e colocar os dois. E empatou, o que foi um feito já. Mas Já mesmo é enorme. assim, o Borussia Dortmund é o É pior, velho. inacreditável, cara. Cara, É, eu fico com dó do Royce, porque o Royce já passou por tanto sufoco com esse time lixo. E esse era o ano dele ganhar uma Bundesliga, porque ele só tem um título com o Borussia, que é a Copa da Alemanha, uma Copa de da Alemanha. 3 anos atrás. É o único Acho que tem título alguma dele. Supercopa também, não tem? Putz, deixa eu ver Olhando aqui. assim. Mas cara, eu digo assim, se alguém quiser ganhar dinheiro com aposta, esse negócio de aposta Não aposta no Borussia. tá na moda, né? A temporada que o Royce aposentar, fala assim, sair do Borussia Dortmund, fala assim, ó, gente, essa é minha última temporada no Borussia Dortmund. A temporada seguinte, casa cinquentinha que o Borussia é campeão. É. Eu não duvido. O Borussia vai esperar o cara sair do time para conseguir emplacar uma temporada de campeão. Ah, não, ele tem duas Copas da Alemanha. Achei que ele só tinha aquela, mas ele também ganhou a de 16, 17 com o Tuchel. Ah, perfeito. Então ele tem aquela e tem a de 20 e 21, que é o com o Favre. O Bayern de Munique fez uma temporada horrorosa na Bundesliga. Foi campeão com 71 pontos. O Bayern foi campeão no saldo de gols, né? Que é o primeiro critério de desempate da Bundesliga. O Borussia Dortmund também fez 71 pontos, mas assim, o Bayern fez uma temporada muito ruim, tipo, muito abaixo, oscilou muito. Os caras demitiram o técnico do nada, contrataram o Tuchel do nada, assim. Precisava de uma vitória na última rodada, né, contra o Colônia, como a gente falou. O time estava ganhando, tomou um empate no meio do segundo tempo, sofreu pra caramba até o Musiala achar um gol perto dos acréscimos e salvar assim a temporada, né? Já que o time também não ganhou a Copa da Alemanha. E, enfim. Só um adendo aqui, assim, eu tô vendo os dados do Royce. Ele tem 5 vices da Bundesliga, 3 vices da Copa da Alemanha e um vice de Champions League, tudo isso pelo Borussia Dortmund. É um candidato perfeito para jogar no clube de regatas Vasco da Gama. Exatamente. Puta que coitado do Royce, velho. Não dá, Cara, é não. inacreditável, Puta, é muito inacreditável. vice pra um cara só, velho. Coitado Não do dá, é Royce. muita medalha de prata, cara, é muita medalha de Puta prata. merda, coitado do Royce. Eu vi uma galera, acho que no mesmo fim de semana, comentando a situação, comparando a situação dele com o Harry Kane, né? A situação do Harry Aham. Kane.
que não sai do Tottenham, não ganha título e nada, mas é que assim, tipo, o Royce chega muito mais perto do que o Kane, né, É, da taça, né? é. Tipo, acho que tem um pouquinho mais de simpatia por causa disso, né? Tipo, E eu não sei se dá pra dizer que os times do Tottenham que o Kane viveu ali foram melhores que os times do Borussia. É difícil também, né? é difícil, né? É difícil o parâmetro, porque assim, tipo, não é só a qualidade do jogador, né? Tipo, tem todo o negócio de você estar ali disputando o título efetivamente, né? É E o porque, Borussia Dortmund tem essa premissa. Pro Tottenham é mais difícil, né? Você disputar uma taça com, sei lá, Liverpool, City, Chelsea, United, por exemplo. mas todas as vezes que eles foram pra competições europeias fora a Champions League, eles pipocaram, que era a chance deles ganhar Também, alguma coisa. Ou uma também. taça da Inglaterra, que dá pra eles Isso é ganhar. verdade. Dá pra ganhar. É principalmente naqueles anos de Pochettino que o time ele era bom mesmo. O time era bem organizado. Sim, depois o cara esquece, né? Você vai com Conte, Mourinho e, sei lá, o Nuno no Espírito Santo, os caras. O Mourinho falou, né? O Mourinho, o único time que ele treinou que não foi campeão é o Tottenham. E O cara diz foi muito campeão sobre o Tottenham, velho. o cara foi campeão com a Roma, né, meu? Pô, velho, não dá, mano. O Tottenham Não dá. é o pior desse, mano. É pior que o O Borussia. Tottenham é uma desgraça, cara. Que horror. Enfim, o campeonato alemão também então teve essa dose de emoção, né, na última rodada, a rodada do título sendo definido só com o gol do Musiala, perto dos acréscimos do segundo tempo. E aí a gente teve em terceiro o Leipzig e em quarto o Union Berlin. O Berlim fez uma campanhaça, chegou a estar ali até mais ou menos no meio da competição, brigando, andando junto com o Borussia Dortmund e Bayern de Munique, mas o time não tem, né, ainda não tem essa capacidade de brigar com eles. Terminou 9 pontos atrás da dupla que disputou o título, mas vai jogar pela primeira vez a Champions League. Né? Desde que subiu para a É, primeira divisão, o Union Berlin não terminou, tipo, a posição sempre foi acima da temporada anterior. Né? Acho que isso diz muito sobre o trabalho do time, que vai lembrar, jogou era, né, da antiga Alemanha Oriental, sim. então chegou na estrutura da Bundesliga depois da queda do Muro de Berlim, foi para a segunda divisão, caiu para terceira, chegou na terceira divisão, aliás, desculpa, chegou a cair para a quarta divisão, passou um bom tempo na segunda, aí subiu em 19 e 20, desde então 11º, sétimo, quinto e agora quarto, vai subindo as escadinhas do campeonato alemão, vai se firmando como um time de primeira divisão mesmo, vai jogar a Champions ano que vem. O artilheiro os artilheiros, né, dessa, dessa temporada da Bundesliga foram o Füllkrug, do Werder Bremen, e o Nkunku, do RB Leipzig, os dois com 16 gols. O Nkunku vai para o Chelsea, né, agora no meio do ano, mas o Leipzig, a tendência é que o Leipzig também faça uma temporada um pouquinho melhor na temporada que vem. Oscilou, teve um começo de temporada muito ruim, mas ainda assim garantiu, sem muito susto, um terceiro lugar. Só passando aqui também os rebaixados, caiu o Schalke, que eu achei que não ia cair e caiu. Caiu o Hertha, Ai, que Deus. merecia cair mesmo. E o Stuttgart ficou, né? Jogou os playoffs de rebaixamento com o Hamburgo. E veja só você, o Hamburgo também se fudeu. E não subiu pelo quinto ano consecutivo. O Hamburgo e o Schalke 04 se merecem. Eles merecem afundar a podridão da Bundesliga. Nossa Vão estar senhora. ali, vão estar ali os dois brincando mais uma segunda divisão do campeonato alemão. Que merda. Passemos para a Série A, né? Série A que teve, acho que a principal história do futebol europeu, que foi o título do Sim. Napoli, né? Muito tempo ali, 30 anos, mais de 30 anos do último título, e o Napoli meteu 90 pontos de novo, né? O Napoli já tinha feito 90 pontos no campeonato italiano, mas sem ser campeão. 90 pontos, campeão, campeoníssimo, principal time do futebol italiano. Não deu nem chance para briga ali com Lazio, Inter e Milan, que terminaram na zona da Champions, né? É isso. Eu também concordo. Essa foi a principal história do futebol europeu esse ano. Foi a vitória do Napoli, esse ressurgimento do time que
passou por tanta desgraça nessa última década, batendo na trave atrás da Juventus. Num time que era muito bom com o Sarri. Antes disso, ainda teve aquele time que tinha Cavani, que tinha o Lavezzi, que tinha o Hamsik. Então, teve bons momentos ali, mas sempre vendia esses caras e o time não conseguia se manter, né? E esse time que foi meio que não digo um catado, mas foi pensando um jogador aqui e ali, e caras que cresceram muito quando precisava, né? No caso do Osimhen e do Kvara, que se tornaram os principais jogadores desse time. O Kim também foi um achado que veio do Fenerbahçe, é, fez uma baita temporada, pode sair, mas fez uma puta temporada. O Spalletti que vai embora agora depois de Já vai brigar embora. com o loucão lá, O De Laurentiis, o De né? Que não é um Laurentiis. cara muito fácil de se lidar, né? Isso daí, pô, você tem que ser muito maluco, velho. Depois de 30 anos, o cara leva o seu título, você vai e briga com o cara. Não, Você tem que, é um é um xarope. completo, é um xaropaço das Nossa, ideias. velho. Mas, e tipo, fica a dúvida do que pode ser esse Napoli para a próxima temporada, né? Porque vai manter, acho que quase todo mundo, porque o De Laurentiis já falou que não vende o Kvara nem o Osimhen. Eles estavam pedindo, acho que 140 pelo Osimhen. E que se alguém pagar isso, o cara é louco. Não Não, tem tipo, lógica. não vale. Mas eu Não- acho que aí também o Napoli tá certo em cobrar. Eu acho que o É, Napoli tá certíssimo em se cobrar. alguém é maluco de pagar, foda-se, mano. Beleza. Com 140 dá pra fazer uma miséria da hora. Mas se alguém tá disposto a pagar 140 no Osimhen, pô, cara, tem muito nego melhor ou Tem nível muito parecido nego que você mesmo. consegue encontrar por metade desse valor. Então, vamos ver, né? Mas a história fica justamente pelo Napoli e a classificação da Champions também. Eu gosto muito da Lazio. Eu acho importante a Lazio voltar, porque esses são os quatro melhores times da Itália hoje. Em Sim. Napoli, Roma, Napoli, Lazio, Inter e Milan. A Atalanta tá nessa briga, mas é um time que aposta tá mais em jovens, com o Gasperini, tem um estilo de jogo mais específico ali, e tem um investimento um pouco mais limitado, mas só de ver a Juventus fora de qualquer um desses grandes torneios é lindo, e eles vão cagar pra Conference, vão tomar um pipoco de alguém. Eles têm que ver se não vão ainda ser punidos pela UEFA, né? Porque a Juventus ainda tem, né, o caso da punição que eles fraudaram os balancetes, né? Uhum, Fraudaram balancetes, fraudaram salário, uma coisa assim que falaram que tinham reduzido o gasto na pandemia, mas na verdade não reduziram. sim, Então por isso eles perderam, né, os 10 pontos no no campeonato italiano. É, italiano. Se não me engano, eles têm uma punição já para o campeonato italiano da temporada que vem. isso eu não sabia. E tem que ver se a UEFA ainda vai julgar para punir, ver se não deixa eles de fora da, das competições internacionais por algum tempo. Isso também é outro tópico que vale a pena a gente tocar depois, que é a incógnita da Juventus na próxima temporada, né? Porque eles têm jogadores de Sim, nome ali. O Di Maria já falou que vai embora. o quadrado também. O Quadrado vai embora. Aí você pode se livrar de alguns caras que poderiam trazer um retorno financeiro maior para tentar equilibrar essas contas. O principal alvo seria o Vlahovic e o Chiesa. Não sei se o Chiesa dá para conseguir muito valor, apesar de ser um ótimo jogador. Depois da Euro, ele morreu. Ele nunca mais foi o mesmo. E o Vlahovic, Assim, eu gosto muito dele. Então acho que qualquer eu time gosto do Vlahovic top também. dá para pegar ele. Cara, assim, De resto, assim, não sei se tem tanto mercado assim. O resto do elenco. Tem o Pogba, ninguém quer o Pogba. Tá bichado. ninguém que é o Pogba, né? A Juventus estava contando que o Leeds ficaria na primeira divisão da Premier League, porque se o Leeds ficasse, teria uma obrigação de compra de 25 milhões de euros, se não me engano, sobre o McKinney, Isso. o meio americano. Só que o Leeds caiu. E aí já deu ruim. E aí eu tava vendo, e cara, essa meio que reformulação, né, daquele elenco dominante que a Juventus teve no meio da década passada para assim, essa renovação foi meio mal feita, né? Tipo, uns É. caras assim muito assim que simplesmente não deram resultado, né? Tipo, uns investimentos que simplesmente não deu.
A Juventus, até por isso, se afundou, né, nos problemas de dinheiro, dívida e tal, e aí acaba se complicando nesse tanto. Vale lembrar que a Juventus também não é tão inimiga, né, da Maracutaia. O futebol italiano sempre tem É, alguma treta envolvida, adora então isso. não vamos imaginar que a Juventus vai virar um time fantasma pelas divisões de acesso. Acho que muito em breve a gente vai ver a Juventus brigando de novo lá no Sim, topo. sim. Eu Mas, acho que o saldo positivo da Série A como um todo, assim, é muito pelas três finais europeias, sim, que Roma perdeu a final da Europa League, a Inter perdeu a final da Champions e a e a Fiorentina Fiorentina. perdeu a final da Conference. Então, apesar dos três terem sido vice, mas é um saldo muito positivo para uma liga que teve uma década muito ruim nos anos 2010 para 2020 ali, né? Então, onde só a Juventus era competitiva, basicamente. Inter e Milan voltaram a ser competitivos, Napoli cresceu muito, a Lazio, a Atalanta e a Roma conseguiram ter uma estabilidade ali. E tem os caras que estão sempre no bolo ali. O Sassuolo teve temporadas boas há uns anos atrás, a Fiorentina tem uma boa temporada agora. Então, é um saldo muito positivo para a liga italiana como um todo e para esse ressurgimento do futebol italiano. Eu acho que o que falta, eles vira e mexe falam que querem sediar uma Euro, né? Mas eu acho que o problema mais é que são os estádios muito velhos, né? Eles vira e mexe falam que tem que reformular os estádios, só que precisa de muito dinheiro. E, pô, tirando o estádio da Juventus, eu não sei se tem outro estádio novo. Eles vão reformular o San Siro, né? Então, Mas O San Siro, assim, a ideia é construir um novo, né? derrubar tudo e fazer um novo. Fazer um novo. O que eu acho uma pena, porque assim, eu não sei que padrão que a UEFA exige que o San Siro não presta para, assim, para mim parece um estádio perfeitamente normal. Pra mim também. Desculpa, Não tem nada de. tipo, não tem Se você nada olhar pro demais. Olímpico de Roma, beleza. Tem cara aí velho. Precisa dar uma renovadinha, tal, que É, seja. Ah, mas por exemplo, o estádio do Napoli parece normal para mim, é, entendeu? A Atalanta tá inclusive refazendo o estádio, é. vai deixar o caixotinho, né? Que não é muito comum na Itália, mas vai virar um daqueles. É, e é isso aí. Essa questão dos estádios, a Itália sediou a Copa de 90 e Sim. ali eles investiram muito dinheiro para construir muito estádio, né? Então construíram o Delle Alpi para a Juventus, né? Construiu o Delle Alpi ali em Turim, construiu o San Nicola em Bari, construiu um monte de estádio em um monte de lugar, só que eles ficaram obsoletos meio rápido, É. né? E esse foi o grande problema. Tanto que o Delle Alpi já não existe mais, né? O estádio da Juventus já não existe mais e foi demolido para dar lugar pro Allianz Stadium, que é o novo Sim. estádio da Juventus. Rebaixados para a Série B italiana, a Sampdoria com inacreditáveis 19 pontos, 3 vitórias em 38 partidas. A Sampdoria correu um risco muito sério de abrir Falência, né? falência, porque não tinha garantias que ia jogar a Série B. Foi comprada, se não me engano, pelo dono do Leeds, É. que não é mais dono do Leeds, se não me engano. Vendeu ou vai vender o Leeds para um consórcio que é dono do San Francisco 49ers. E tem todo o estádio do Leeds como garantia para É. comprar a Sampdoria. É uma história malucaça. Deve ser italiano esse cara, pra fazer Ele mutreta é, dessa. ele é, ele é italiano. Caia Cremonese, né, que tinha subido, né, É. na temporada anterior, cai com 27 pontos, e aí a gente chega no último jogo da temporada, que foi o Spezia e Hellas Verona. O campeonato italiano voltou com um regulamento que é o spareggio, né, que é o critério de desempate. Se dois times têm a mesma pontuação ao final do campeonato, a diferença, assim, isso vale para título e rebaixamento. A Uhum. diferença entre eles vai ser uma partida extra. Ah, mas um teve mais vitória, um teve um melhor saldo de gol, fez mais gol, tomou menos gol, não interessa. Partida extra. E essa foi a última partida da elite do futebol internacional. Numa Pay Stadium, que é a casa do Sassuolo, o Spezia foi derrotado pelo Hellas Verona por 3-1 e caiu para a segunda divisão. O Spezia que tinha terminado na tabela aqui por saldo de gols,
O Spezia tem o saldo de gols de menos 31 e o Hellas Verona de menos 28. O Hellas estava sendo rebaixado, mas ganhou o jogo de desempate, não foi rebaixado. E essa é, acho que, o grande detalhe do regulamento. Você gostou desse regulamento, do jogo extra, se empatar Eu em acho ponto? bom, eu gosto. Dá mais emoção também, não fica naquele negócio, o saldo me salvou ali. Não. Quem é pior resolve ali na porrada. Na Vamos ali no último porrada. jogo e já era. Acho da hora. Eu gosto do confronto direto como critério de desempate, né? Por exemplo, você tem dois times É, empatados ao longo da tabela, você cata o confronto entre os dois, olha lá quem foi melhor durante a liga, mas acho que assim, o confronto direto, tipo, um jogo extra, eu acho legal também. Não, tipo, pra não, rebaixamento, o playoff eu acho o mais legal. Eu tenho o cara da primeira entre, divisão contra o cara da segunda divisão, eu acho bem legal isso. Mas esse sistema do desempate eu gostei bastante de ter mais um jogo pra definir isso. muito que bem. Agora a gente embicando aí para quase, né? Falta acho que um pouquinho para dar quase 1 hora de programa. Agora a gente chega na parte que a gente fala de Premier League e aí já aproveita e fala também um pouquinho de Champions, porque o campeão é o mesmo, né? É o Sim, Manchester City, o melhor, acho que é o melhor time de longe, né? Dessa do ano, última é. temporada. O Guardiola deu uma embicada na, na equipe no meio ali da temporada que mudou totalmente o patamar do City. Um time que foi buscar uma diferença que o Arsenal tinha no campeonato inglês. Acho que eram 8 ou 9 pontos. Isso. E acabou sendo campeão com 5 de diferença. Sim, a temporada do City é um negócio muito fantástico. O Haaland foi artilheiro da Premier League com 36 gols. Tipo, é quase um gol por jogo de rodada. Eu não sei nem se ele Uhum. jogou todos os jogos da Premier League, Eu nem acho não que conferi. não. Mas uma temporadaça do City, né? Foi o campeão então com 89, Arsenal em segundo 84, Manchester United 75 e o Newcastle, que depois da compra, né, pelos sauditas, aparece voltando aqui na quarta posição, voltando para a fase de grupos da Champions. Liverpool e Brighton, temporadaça do Brighton também, vão jogar a Liga Europa, e o Aston Villa beliscou a última vaguinha da Conference League. Deu ruim para o Tottenham, né? O Tottenham vai ficar sem competição europeia no que vem, imagina um desmanche vindo aí. Mas que tal a Premier League esse ano, Brinjel? Eu acho que foi um ano atípico também na Inglaterra. Principalmente pelo ressurgimento ou surgimento de alguns times como o Aston Villa, o Brighton e o Newcastle ali nas primeiras posições. A queda de Tottenham e o Chelsea, principalmente, uma temporada bem ruim. E o Liverpool, que teve uma temporada bem ruim no início, mas conseguiu engrenar uma boa sequência na segunda metade e beliscar essa vaga na Europa League. Mas o United e Arsenal, que vinham com temporadas ruins, mas o Arsenal apostando mais em jovens, conseguiu fazer uma temporada realmente grande, como eles não faziam desde, sei lá, 2011, 10 por aí. Fazia muito tempo que o Arsenal não fazia uma Bastante temporada tempo. decente. United com o Ten Hag na sua primeira temporada conseguiu fazer também um trabalho muito bom. A segunda metade caiu um pouco de rendimento, mas ainda assim foi um ótimo trabalho. E o City foi campeão de Champions. Então foi um ano que. E o West Ham foi campeão. O West Ham tem um É, título. o West Ham foi campeão, cara. Então é uma temporada bem atípica assim para o futebol inglês. A queda do Southampton também é um pouco decepcionante porque nos últimos anos foi um time que revelava muita gente, fornecia muito jogador bom para os principais clubes da Inglaterra. O Forest que contratou 465 mil pessoas e E quase foi se rebaixado. salvou, né? O Leicester que depois da campanha histórica do título só afundou com investimentos que no fim não deram certo e o time só começou a cair e agora culminou no rebaixamento. Eu acho que é o típico caso do time que quer tentar ser grande e não é para você brigar com os cachorrões ali. Então ele acabou pagando esse preço. O time se fudeu. E depois da morte do dono lá também, que o helicóptero dele caiu lá também, acho que fudeu tudo. A questão da administração.
Mas foi uma temporada típica, né? E também em questão de números, né? Porque o Haaland destruiu o recorde de Obliterou. gols. O Harry Kane que fez 30 gols. Pô, parece que foi passado em branco. Se esqueceram do cara. O cara Tipo, quase bateu o recorde também. E foi como se não tivesse nada acontecido. Porque o Haaland simplesmente destruiu isso. Mas o Newcastle, pra mim, eu acho que é a grande surpresa, assim, dessa, dessa Premier League, positivamente falando, né? Porque é um time que, como a gente falou, tem o investimento dos sauditas que compraram, se não me engano, 80% do Newcastle, sim, com essa promessa de fazer investimentos do time ser grande, mas até agora não fez nenhuma contratação maluca, assim. Eles trouxeram o Botman, do Lille, trouxeram o Bruno Guimarães, por um do valor Lyon, né? também do Lyon. O Isaac também. Quem mais Acho que com o valor? goleiro, né? O Anthony Gordon também do Everton. Eles trouxeram o Pope O Nick Pope, né, do, do do, Burnley. do Burnley, pagaram 10 milhões de libras, não é um absurdo. O primeiro reforço da Era Saudita, inclusive, foi o Trippier. É. Eu lembro que a gente até zoou aqui, até sacaneei perguntando, porra, dinheiro da Arábia Saudita, pá, não sei o que tem, Trippier? E ele fez uma baita temporada. Baita temporada do Tripper. Boa temporada. Então, é uma surpresa, assim, essa consolidação desse trabalho do Ed Howe, que chegou agora também em 2021 no comando do Newcastle, e um time sem muita falação, sem muita estrela, já vai direto para Champions. E agora sim eu acho que eles vão investir. Agora que eles estão em Champions, Sim. eles podem mostrar para os caras grandes, ó, vem aqui com a gente que o trabalho é bem feito e a gente tem grana. Então agora que os sauditas vão começar a brincar mesmo de FM ali na Premier League. O primeiro alvo, se não me engano, seria o Barella, né, da Inter, que É. teve a sondagem hoje. Se ele Algum fosse, jornal, seria absurdo, né? acho que é o Telegraph. O Telegraph tinha dado que o interesse seria na casa de 50 milhões de libras e a Inter É, prontamente já falou que por esse dinheiro não abre nem discussão, que é justíssimo, sim, inclusive. Mas é isso que você falou. Acho que a partir de agora a gente vai ver o Newcastle abrindo a carteira mesmo e indo atrás de grandes nomes. Mas dá para destacar temporadas legais que fizeram caras como, por exemplo, o Alan Saint-Maximin e o Almiron, que chegaram antes do dinheiro uhum, saudita, tipo, estavam assim meio. Tá ali, né? Tipo, beleza, né? Estão ali disputando, não é. sei o que tem, mas, tipo, e aí? E tiveram um papel legal, né, nessa temporada muito boa do Newcastle. O Tem Joelinton também fez uma boa temporada, o o brasileiro. Joelinton, convocado pela seleção brasileira do Ramon Sim. Menezes, a seleção brasileira abandonada por Deus e se rastejando por um Carlo Ancelotti que me dá uma vergonha do caramba. Enfim, é muito, muito bacana ver o Newcastle nessa posição, mesmo que seja nessa condição. A gente ainda vai fazer um episódio certinho sobre a Arábia Saudita e o plano Uhum. deles E dominar o envolvendo mundo. por meio dos esportes. Ressaltar também o trabalho do Brighton. Cara, eu sou De Zerbi, fãzaço do trabalho do Brighton. O De monstro. Zerbi é um técnico excelente. Achava que o trabalho do Potter, tipo, com o Potter já era bom, o De Zerbi Deu conseguiu evoluir salto, né? ainda mais. É um time que ali. Vamos ver como se sai agora disputando uma competição internacional junto, né? Junto com a Premier League. A ver como o time se encaixa em relação a calendários e tudo mais, né? O time chegou na semifinal, acho que da FA Cup e caiu na quarta rodada da Copa da Liga da Inglaterra, né? Não chegou assim tão longe em uma das Copas, então vai ter calendário mais cheio, provavelmente vai precisar de mais jogadores. Já apresentou o João Pedro, ex-Fluminense, ex-Watford e ex-Damel Maia.
Então, eu achei uma boa contratação, mas deve perder o Caicedo, deve perder alguns outros Sim. jogadores importantes. A ver se eles vão. Como é que eles vão se movimentar no mercado, mas muito bom o trabalho do De Zerbi. E aí, falando uma pinceladinha rápida no Arsenal, a gente falou que o Arsenal passou muito tempo na liderança, né? A maior parte da, do campeonato foi líder. Me pareceu muito mais o caso de um time que não estava pronto para. Não tem um elenco profundo o suficiente para disputar do jeito que disputou. Perdeu 2 ou 3 jogadores por lesão em um jogo de Europa League, acabou se desfalcando muito e perdendo na corrida para o City, né? É, eles acabaram ficando um pouco para trás nisso, nessas últimas rodadas, né? Não sei se a culpa, sei lá, dá para tirar de lição disso, se é o mérito do City, que começou a Acho que obliterar todo também mundo. tem. Tem um pouco disso, mas o time também é jovem, as lideranças ali, é basicamente o Odegaard e, sei lá, o Ramsdale, esses são Né? os líderes do elenco, que são caras O, jovens, com 24, 25 anos. o zagueirão lá também tem um zagueiro O Ben inglês, White? o Ben White, que também não é, tipo, É, assim, liderança, assim, de, tipo, chegou agora e tem um papel importante, não é que seja sim, experiente, assim. sim. E o problema eu acho que é depender muito de caras que são muito novos, que, querendo ou não, eles são inconsistentes, é normal para jovem, né? Sim. Então, o Martinelli, o Jesus teve a lesão, o inglês moreninho, atacante, Não o Rice, né? O Saka, o Saka. Saka, o Saka que também ótimo jogador e tal, mas também tem essa inconsistência. O meio-campo eu acho que precisava de um cara mais pesado junto com. Pesado que eu digo de nome, assim, junto com o Odegaard. O Xhaka vai embora, eles devem ir atrás do Declan Rice, que seria uma ótima, mas eles estão falando de pagar 100 milhões de libras. Cara, eu acho muita coisa pro Declan Rice. Puta que pariu, velho. Assim, hoje, basicamente hoje qualquer inglês já tá valendo mais ou menos isso, né? Se souber chutar Porra, uma bola e mano. correr em linha reta, Caralho, velho. Os caras são é loucos, mano. difícil. É difícil. Não Mas. acho que seja assim, nossa, né? O melhor volante do mundo. Não é o Roy Keane dessa geração, mas porra, Mano, né? ele vai ser o cara que vai mudar o patamar do time pra você pagar essa bala? De jeito nenhum. E eles também têm que ver a Principalmente. situação do PP, né? Porque que eles vão ser que esse porra, eles vão voltar de novo. Vão tentar, Tem que mano, jogar ele em algum lugar, porque, mano, o contrato dele é pesado. Tem que dar um jeito de se livrar desse porra. empréstimo com opção de com obrigatoriedade de compra, com o time pagando metade do salário. Eu Porque vi que assim, eles iam tentar oferecer ele pros times da Arábia Saudita. Porque os caras, eles estão tentando dar um offload de salário e mandar o cara para a Arábia Saudita. não, não, meu irmão, é o seguinte, toma essa passagem aqui pra Riad, pra Jeddah, Vai conversa com os lá com caras o lá. Canteio e o Benzema, seus O amigos. salário foi capaz de ser maior ainda lá. Porra. Mas é Ah, foda pro Arsenal isso, mas o time é muito bom. Acho que precisa de banco, porque não tem banco. sim, precisa de rotação. E tem que fortalecer um pouco mais o meio, assim, eu acho que dá pra ficar um time top. Mas no geral o time é bom pra caramba. Tem nem. Provavelmente vai passar um sufoco na Champions ano que vem. Não Mas é normal, né? Faz é. tempo também que eles não jogam a Champions, então é normal. E mesmo quando jogava, passava sufoco também. Se já passava sufoco jogando a Champions todo ano, imagina agora que não. E no jogo tomava cacete de meia dúzia de time lá. Tomava 4, 5 do Barcelona todo ano, né? De Não, lei. pega. Esquece. Se não era o Barcelona, era o Bayern, né? Tomava taca de um ou de outro. É. E aí, voltando só a falar do City, o City bateu a Inter por 1-0 no Ataturk. Veio aí a Champions League do City, Finalmente. veio aí a outra Champions League do Guardiola, 12 anos de distância entre um título e outro, né? E a hora que falaram assim, eu falei, caraca, mas é tudo isso mesmo? E é impressionante, né? Quantas vezes ele bateu na trave, foi 3 vezes seguida semifinalista com o Bayern, passou umas vergonhas meio grande com o Manchester City, mas chegou a hora aí, deu certo para o City num jogo complicado, né? A gente imaginou que seria um jogo É. truncado, a Inter poderia dar um trabalho, mas acho que até a Inter foi até bem melhor, teve chances claras até de fazer gol.
Sim, eu acho que a Inter foi melhor do que eu esperava, do que a gente esperava, né? Até a gente fez na análise. É, mas a Inter foi fiel ao estilo de jogo deles. Sim. Defensivamente muito bem, muito postado ali. O Di Marco jogou demais. O lateral esquerdo deles abusou de estar toda hora na área. Se não fosse a ruindade do Lautaro Martinez e o senhor Lukaku jogando pelo Manchester City, dava pra ter feito um gol empatado. E na prorrogação a Inter ia ganhar. A Inter ia Cara, ganhar na prorrogação, não tem como. O City tava muito nervoso, eles só queriam acabar com o jogo e ir embora. Não queriam tentar jogar bonito, não queriam tentar fazer nada. eu fiquei olhando o lance do Lukaku, a cabeçada do Lukaku, a primeira vez que eu vi, eu falei, pô, né, tipo, a galera crucificando, eu falei, às vezes não dá, né, tipo, a cabeçada foi, tipo, até Ah, certa, mas, tipo, depois você começa a ver os replays e fala assim, cacete, irmão, só deixa a bola escorregar um pouquinho, assim, tipo, e aquela né, outra dá pra também você que meter no cantinho. que a bola foi no travessão, aí voltou pro cara da Inter, ele chutou, bateu no Lukaku, É, foi pra fora. Foi o Di Marco, né, o Di É, Marco acabou cabeceando em cima dele mesmo, mas aí... a do Lautaro, cara, assim, a do Lautaro é um negócio muito inexplicável, porque ele tinha dois caras, tipo, entrando livre na área. sorte que a Argentina tinha um senhor chamado Julian Álvares na Copa do Mundo. Porque se dependesse Nossa. desse corno, a Argentina tinha ficado na fase de grupos. Filho da puta. Caralho, Não, mano. o Lautaro bateu o pênalti na final, né? Ou foi Não, ele bateu, acho que o decisivo contra a Holanda. É, Eu falei assim, esse porra vai errar, mano. Ele tá errando tudo na Copa. Tipo, ele tá errando parece tudo. propósito, né? Porra, mano, que nervoso. Mas assim, o City conseguiu incomodar bem, né, aquela zona de criação o City não, a Inter conseguiu É, incomodar bem a zona de criação do City, incomodou os meio-campistas ali que tiveram, você tinha citado que eles tiveram muita liberdade contra o Real Madrid, e acho que a tensão deixou o jogo mais parelho, né? Tanto que não teve muita chance o para nenhum City dos dois quase não chutou lados. tanto no gol. A Inter chutou mais do que o City. Né? Teve, sei lá, o Haaland chutou umas duas bolas no primeiro tempo, mas aí o Akanji, que quase deu o gol pro Lautaro, né? O Akanji, é o Akanji, né? O Guardiola quase teve um AVC quando aconteceu esse lance. Pô, acho que ele cataria o Akanji com a mão, assim, não espera acabar o jogo e invadir o campo e bater nele, tá ligado? Ali mesmo. Mas É, foi engraçado também mas- por ser o segundo triplete do Guardiola, né? Isso também, é, mano, isso é bizarro. Ninguém nunca mais vai conseguir fazer isso. Por por dois times dois times diferentes, diferentes, ninguém nunca, velho. esquece. Acho que é muito difícil, muito difícil. Não dá, mano. O do Eto'o de ser dois tripletes seguidos por times diferentes já é bizarro, Nossa, já é loucura mesmo. mas esse do Guardiola também é Esse do doideira. Guardiola Você é viu ele muito falando na doido. entrevista dos 14 anos, que é o número do Cruyff? Não vi, isso Ele eu não vi. falou, a diferença do primeiro triplete que eu ganhei pro segundo foram 14 anos, e é justamente o número do Cruyff. É tipo, pra ele é um simbolismo, parece que é tipo. E, tipo, ele tava esperando, tá ligado? Falou, não, vou esperar dar 14. Cara louco, velho. Como ele Né? enxergou essa porra, mano? Ele é um mago dos números, o nosso amigo Guardiola. Cara, ele cementou, né, o lugar dele como se tivesse alguma dúvida, claro, mas É, o lugar dele no panteão dos grandes nomes do futebol mundial. Destaque para o Rodri. O Rodri fez uma temporada assim foda. foda. O City trouxe o Calvin Phillips. Cara, o City pagou 100 milhões no Calvin Phillips. Não, acho que foi uns 60, 70. Quer ver, deixa eu abrir aqui. O Clube de Regatas Manchester City. O Manchester City Futebol Regatas. Mas assim, o City pagou uma bala, né, no 50. 50 milhões É de bastante pra esse euros ruim. no Calvin Phillips, porque o Rodri não tinha essa certeza toda, né? Não era assim um cara, né? Pô, é a nossa rocha, É, o que a gente esperava na posição. E nessa temporada o cara simplesmente desabrochou. Acho que o gol do título ser dele é muito significativo. Né? Acho que se não fosse dele, talvez só se fosse do Laporte, que passou por uma mudança de. O Laporte não, cacete, o Stones, é. que passou por uma mudança no posicionamento, uma mudança no estilo de jogo, e muita gente lembrou, né, durante a semana agora passando o título, que quando o City gastou uma bala no Stones também, muita gente zoou, né? A gente zoou a contratação do Stones, falou, nossa, mas tá gastando todo esse dinheiro num zagueiro que nem Uhum. ele e tal, e ele fez uma temporada muito boa. Então, destaque para esses dois, que acho que, assim,
foram os que mais se beneficiaram dessa mudança que o Guardiola fez no esquema do Manchester City. E o Guardiola também falou que ele precisava desse título para validar um pouco pro público os 5 títulos de Premier League que ele tem. O pessoal basicamente Sim, menosprezava isso porque ele não ganhou a Champions. E agora o pessoal vai conseguir meio que ter noção disso, que também é um baita feito. O cara tem 5 Premier League, é bizarro. Só o Liverpool ele, quebrou essa sequência. Porque senão seriam ele 6 e ele tem, tipo, seguidos. o quê? Tipo, 7 temporadas na Inglaterra? Ele chegou em Eu 16? acho que essa é a oitava. Eu acho que essa é a oitava. Deixa eu ver aqui. Ele chegou na 16, 17. Porque ele teve 3 temporadas no Bayern, 4 no Barcelona. Se não me engano, é certo. Ele tá desde 16, então. 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 21, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 7. E, tipo, são 5 títulos de Premier League, tá Ele só ligado? perdeu pro Liverpool e pro Chelsea. E a do Chelsea é a primeira, né? É a primeira É, temporada dele, que é a do Conte. que é a do Conte. Aquele. É assim, né? Não sei se dá pra duvidar muito do trabalho do Guardiola, mas não. Não sei É, se já deu também algum dia. é. Enfim, só pra gente fechar, Brinjal, tem alguns tópicos que podem esquentar o Sim, mercado de transferências, que já estão, aliás, esquentando, né? O Real Madrid tem, no momento, no seu elenco, 2 atacantes, Vinícius Júnior e Rodrigo. Tem informação, hein? essa reformulação do Real vai ser um foco dessa É, janela, porque perdeu o é, Benzema, que é o principal jogador do time. Saiu caras importantes como o Asensio, que tava ele mexe jogando. O Hazard saiu, mas foda-se. É, o Hazard foi convidado gentilmente a sair. Né? Tipo, Eles ele trouxeram o Bellingham, confirmado hoje, sim. e o time vai passar por uma reformulação, né? O Real vai ser um dos focos dessa janela. O que nos traz para outro ponto, que é a novela Mbappé, porque o Mbappé, Chato pra assim, caralho. é. Nossa, toda janela de transferência é basicamente a mesma coisa, cara. Mano, ele é muito chato. O contrato dele vence na temporada de 2024. Ele tem uma cláusula de renovação automática por mais uma temporada que ele falou que não vai, não quer ativar essa cláusula. E o PSG não conta com a possibilidade de perder ele de graça. É, Então a gente vai ouvir nas próximas semanas muita coisa sobre o Mbappé. E o único time do mundo que pode contratar o Mbappé é o Real Madrid. sim. Talvez o Newcastle. Se os caras do Newcastle for loucão mesmo e resolver vender, aliás, fica de olho na lavagem de dinheiro se alguns times sauditas começar a comprar uns caras do Newcastle meio Do acima, nada. do nada, é para driblar o fair play financeiro da UEFA. Sim. Mas o Mbappé tem essa possibilidade de sair do PSG já nessa janela. Honestamente, eu já nem sei mais o que esperar. Eu tinha quase certeza que ele ia sair na última vez e ele acabou É. não saindo, então eu não sei. Ele se queimou um pouco com o Real naquela última temporada, né? Por ele ter feito isso. O Florentino Pérez ficou puto com ele. Injusto, Justíssimo. mas agora, pô, eu quero ver o que ele vai fazer, porque ele tá num beco sem saída ali. Ou ele fica essa temporada basicamente sem ganhar nada relevante, porque o time não vai. E Só com difícil, ele eu né? acho muito difícil. Vou espirrar aqui. Ou ele resolve saúde. Valeu. Ou ele resolve sair, tipo, Conversa com vira, o sei PSG, lá. ô, vamos vazar dessa porra aqui. Eu tento arranjar um time que vai pagar um valor legalzinho e vamos embora aqui, vamos seguir a vida. É, Eu acho que é o não jeito. sei. Ainda no PSG já existe a chance. A sempre também falado. A fala já tem umas 2 ou 3 janelas já que a galera fala da saída do Neymar. O Neymar já indicou que, assim, por livre e espontânea vontade, tipo, Ele ele quer não vai dormir. pedir para sair do Paris Saint-Germain. Tipo, Sim. o Neymar basicamente catou pro francês e falou assim: irmão, olha o tanto de dinheiro que você tá me dando. Você acha que eu É, vou pedir para sair? Você acha que eu vou pedir para reduzir meu salário? O trouxa foi você. é. Eu acho que ele está correto nesse sentido.
né? Tipo, eu tenho contrato e eu quero cumprir o meu contrato, mesmo que ele, obviamente, não queira cumprir o contrato dele. E já se ventila também a possibilidade dele parar na Arábia Saudita. A Premier League sempre é Opção, uma, né? uma opção, né? Sempre é ventilado, os Manchester United da vida e tudo mais. Só que cá entre nós eu acho muito mais fácil ele parar no Al Hilal ou em algum time de lá que tá desbanjando dinheiro para ganhar um salário nível Cristiano Ronaldo do que ir parar na Premier League, onde ele vai ganhar menos que ele ganha no PSG e precisar jogar mais. É, porque, tipo, a gente sempre fala dessas coisas quando a gente toca no assunto Neymar, né? Quais são as prioridades dele como carreira, como vida, assim, que ele quer com a porra da profissão dele. Ele tá afim de ser competitivo? Ele tá afim de ganhar dinheiro? Ele tá afim de, sei lá, fazer putaria? O que que ele quer fazer? Se ele tá afim de só ficar de boa, mano, vai pros Estados Unidos lá. Pô, joga com o Messi lá, né? Beleza? Tipo, Vai no Inter Miami, os caras dão um jeito se ele quiser. Mas se ele só tá afim de se esconder do mundo, falar, cansei de holofote, vou pra Arábia lá e foda-se, vou ficar milionário lá, já era. Vai ficar mais rico ainda e foda-se, ninguém vai atrás de mim, ninguém vai saber onde eu moro, foda-se. Porque se ele quiser competitividade, ele ainda é novo, ele ainda é bom, ainda tem time que vai se interessar por ele se ele mostrar vontade. Mas se sim, ele não demonstrar isso, aí fica difícil, né? Aí o aí fica cara fica difícil. limitado. E eu não acho que ele, vou jogar no Valência, vou jogar, sei lá, Não, num time nada a ver. Ele não vai. Ou ele vai pro time top ou ele vaza e foda-se. E o problema é, tipo, o PSG vai tentar fazer o que o Real fez com o Hazard. Mano, vamos tentar quebrar essa porra aqui. Só que o problema é que o Hazard tinha mais um ano de contrato. O Neymar tem mais quatro, eu acho. o Neymar já falou que a cláusula de renovação automática dele por mais uma temporada ele tem. Então ele tem, acho que não sei se é 25 ou 26. Então, mano, é muito tempo ainda e o PSG tá ferrado nesse sentido. Como eles vão se livrar do cara? E eles querem se livrar dele. E o que é Sim. justo também, né? Acho que É faz. porque é justo que assim, teve rodada do Campeonato Francês que o PSG tava jogando e o Neymar tava streamando ele jogando o CS. É, Cara, isso assim, é uma falta de comprometimento com o time, tá ligado? é, Assim, assim, eu pessoalmente penso que até não profissional, falta de profissionalismo. Pode ser que eu seja um pouquinho, né, estrito demais, mas enfim, não me parece que o Neymar tem esse comprometimento mais com o futebol. Eu entendo se ele não tiver, porque ele é um cara que vive no holofote desde muito cedo e eu tenho certeza que isso cansa a cabeça dele também. é, Só que acho que ele também precisa começar a ser um pouquinho mais honesto com o que ele acha e com o que ele acredita sobre a carreira dele. sim. É, outros destaques, a gente não chegou a falar tanto do Liverpool, né? Mas o Liverpool contratou o McAllister e vai precisar reformular o meio-campo, É. né? Nessa janela. O Chelsea contratou muita gente, foi até tópico, né? Da gente falou, o Chelsea contratou muita gente e É. tal, tem um técnico novo chegando, e imagino que vai ter um saudão meio louco aí, né? Já Provavelmente tem. Pulisic, Ziyech, Havertz, Mount, todos vão embora. A perspectiva é que todos esses vão embora. O Ziyech já era para ter ido, inclusive. O Kanté vai embora para a Arábia, o Kovacic também vai embora. Então vai, pô, O Kovacic vai para onde? pro City. Ou pro City, né? É É, verdade. parece que eles Ah, vão os caras tentar. acabaram de ser campeão e contrataram o Kovacic. Só Tranquilo. isso, que joga pra caralho. Pô, o Kovacic Nossa, o mano, é Kovacic é muito absurdo. bom, cara. Ele é muito Eles bom. vão tentar despachar o Koulibaly pra Inter também. Eles provavelmente vão querer que a Inter fique com o Lukaku. Eles vão tentar fazer meio que, ó, paga aí pros dois um valor X e vambora, vai. Dois sanduba e uma Coca-Lata e uma Coca 600 e tamo suave. E quem mais? Eles vão também se livrar do Mendy, porque ele não quer ser reserva do Kepa. E então vai tipo, o Aubameyang também vai embora, o Sterling provavelmente também vai embora. Então, mano, uns 10 caras ali vão embora dessa barca aí. Que eu acho justo. Eu acho que o Chelsea tem um elenco inflado.
Sim, Acho que o elenco inflado prejudica no desenvolvimento de jogadores jovens, que foi o foco das últimas contratações do Chelsea, inclusive. é. Então você tem investimentos que não deram certo. O Pulisic, por exemplo, nunca jogou o que achavam que ele ia jogar pelo Chelsea, que é uma pena. Torço muito para ele. Ele é um cara Então que no acho Milan que ele deitaria um time do nível do sim, Milan, assim. Então seria sim. uma boa. Acho que na Série A, na própria Bundesliga de volta, acho que ele seria aceito num piscar de olhos. Então, a ver, né? Acho que vai fazer bem para o Chelsea. Estou ansioso para ver o Sterling no Newcastle. Eu não Sterling parando de jogar duvido bola. o Sterling pulando lá, Aposentada. praticamente isso, né? E acho que é isso, né, Brinjel? Também acho que é Demais. interessante a busca dos três grandes ali pelo 9, né? Bayern, Real e o Manchester United. Os três vão atrás de um Sim. 9 grande. Não tem É, muita opção. O Vlahovic eu acho que vai estar à venda pela Juventus. O, o do Eintracht Frankfurt, o Colomani. Colomani também é outro que deve estar nessa galera aí. O... E eu não sei, o Harry Kane dificilmente ele vai sair do Tottenham, porque os caras estão. A não ser que ele force mesmo, falou, ó, tchau, não jogo mais, vou fingir a dor do Coutinho aqui. E, A não ser que ele meta é, esse louco. é, Mas, pô, se eu fosse qualquer um desses, eu ia atrás do Vlahovic. Dos eu acho caras que é mais o, disponíveis, eu assim, eu acho que acho é o melhor. melhor. Eu acho que é Tem o o Højlund também, da Atalanta, que eles estão falando que pode ser, mas o valor que estão pedindo pra ele é 60 milha. E, tipo, a Juventus não vai pedir muito mais que isso pelo pelo Vlahovic. Vlahovic, Então, se for que um acho ou que é uma opção outro, melhor. eu acho melhor o Vlahovic. É, e o duro é que passando isso fica meio sem opção, né? Você não fica meio limitado, né? É, Porque você não tem grandes nomes, caras que trariam para fazer um impacto muito grande, né? O Eintracht também está pedindo uma nota meio grande no Moani, é, não vai querer vender barato. Vale lembrar que o Colomani tem acho que 2 ou 3 temporadas como profissional, é. porque Uma ele veio de amostragem muito graça pequena. do Nantes. É uma amostragem pequena e pela temporada que ele fez uma baita temporada em Frankfurt. O Eintracht entende que teria um retorno muito bom. Eu torço muito para que o Bayern vá mesmo atrás do Vlahovic. Acho que seria um encaixe muito bom pro time. Acho que casaria bem, além de um volante, né? Porque o time, Deus sabe que o time precisa de um volante. Sim, Inclusive, eles estavam atrás do Rice, mas já saíram fora. E pro United, cara, o United fez uma. Até fez, né, uma janela boa, né? Uma janela não, uma temporada boa. Falta uma consistência, acho que falta a mesma coisa pro Arsenal, né? Mesma coisa que pro Arsenal. é, Uns caras que vão ajudar o time a cimentar o patamar que o time tá, um passinho de cada vez, pra não. é. Deixa Eu eu ver acho se que os caras. o United precisa de um 9, isso é a prioridade, e mais um zagueiro. Porque o Varane e o Lisandro Martinez são a zaga ideal, mas o Varane é de vidro. O Varane não dá. E eu traria uns laterais também. Porque o Wan-Bissaka, pô, não confio nele. Por mais Porra, que ele não tenha uma dá. temporada ok, mas não vai. O Dalot eu acho ele melhor que o Wan-Bissaka, mas também não acho nada genial. O Shaw fez uma boa temporada. Acho que foi o melhor dos O que é laterais. surpreendente. É. O Malacia também é bom jogador. Acho que então a esquerda eu acho que tá até melhor que a direita. Mas a prioridade é um centroavante mesmo, né? É. Assim, lateral acho que dá até pra passar um pouquinho você não ter um cara, nossa, tão bom assim, porque poucos times do mundo têm, É, tá bem né? escasso, né? Então, tipo, tá bem escasso. Agora, o 9 ali precisa, o United vai precisar arranjar alguém e imagino que vai ser difícil. Podia ter, o Icardi tá pintando na Roma, né? Se não me engano. Pô, vai tomar no cu. Quem acredita no Icardi, velho? Pleno século XX. Mano, José Mourinho. Pô, tomando. anota aí, o Icardi mete 20 gols na Série A esse ano. Ele reabilitou de bala, pô. Mano, ele já foi e voltou com a camina dele umas 40 vezes, velho. Quem acredita nele ainda, mano? Ele acredita, a família dele acredita, né? É um atacante do amor. Ele só Nossa, pensa em amor. só love. Só É o love. novo Wagner Love. O Icardi Love. É o Wagner Love que deu errado.
Ai, meu Deus. Ai, mas isso aí a gente vai vendo, né, É, durante a janela de transferência. Quem vai sobrando para onde, quem vai gastar mais dinheiro com o quê. Promete ser bem movimentado e bem divertido esse período. Certo, Bringel? isso aí. Valeu, pessoal. Valeu, Milânia. Até a próxima. Valeu, Bringel. Valeu, galera. Até a próxima. Siga-nos nas nossas redes sociais e até a próxima.